O sangue escorria devagar pelo rosto de Paloma, tingindo o chão de mármore branco da escola como uma cicatriz viva. O riso cruel ecoava pelos corredores vazios do Vermont College, uma instituição onde status valia mais do que caráter. Ela sabia naquele instante, algo havia mudado. O limite havia sido ultrapassado e não haveria retorno. Renan Bitley, o filho mimado do superintendente e capitão do time de natação, ainda sorria com superioridade. Em seu punho, o anel com o brasão da família reluzia, ainda manchado, com o sangue da garota que ele acabara de agredir. Da próxima vez, fica no seu lugar, bolsista. Cuspiu ele, os olhos gelados como se nunca tivessem conhecido compaixão. Paloma não disse nada, apenas se levantou devagar, limpando o nariz, com a manga do uniforme azul marinho. Aos 16 anos, era a única aluna negra do último ano e bolsista integral em uma escola feita para filhos da elite. Era brilhante, determinada e invisível para todos. Até aquele momento. Renan riu de novo, cercado por seus 2 fiéis escudeiros. Benício Reynolds, filho do prefeito, e William Collins, herdeiro de metade dos imóveis comerciais de Rivercrest. O trio era conhecido por todos como os Intocáveis, e não havia adulto algum que ousasse confrontá-los. Mas o que eles não sabiam era que Paloma não estava sozinha. Aquela agressão não foi apenas mais um ato covarde, foi o estopim. Porque do outro lado do mundo, em silêncio, um homem leu a mensagem da filha e soube. Estava na hora de quebrar a promessa que havia feito anos atrás. O nome dele era conhecido apenas em arquivos secretos. Um estrategista letal, um predador treinado em 6 continentes, um pai que jurou nunca mais matar, até machucarem o que ele mais amava. E agora, o Vermont College estava prestes a se transformar em algo que jamais imaginou. Um campo de guerra, onde cada passo seria calculado. E ninguém sairia ileso. Eles andavam como se fossem donos do mundo, filhos do poder, cercados por privilégios, protegidos por sobrenomes. Nunca haviam enfrentado as consequências de nada, até agora. Paloma, com o gosto metálico de sangue ainda na boca, murmurou, baixinho, mais para si do que para eles. Meu pai vai descobrir. Renan soltou uma gargalhada debochada, seca, como quem nunca ouviu uma ameaça real. Seu pai? Matt zombou, se aproximando com aquele olhar frio que usava para intimidar. Liga pro diretor Harper então. Ele joga golfe com o meu pai todo domingo. Deu mais um passo. Ninguém vai acreditar em uma bolsista contra 3 filhos da elite. Sua palavra contra a nossa. Mas o que Renan não sabia, e nenhum dos outros ali fazia ideia, é que o pai de Paloma não era um homem comum. Ele era a última pessoa no planeta com quem você deveria mexer. General Victor Benny, nome que não aparecia em livros, nem nas notícias, nem nas condecorações públicas. Ele era o fantasma por trás das vitórias que o mundo nunca soube e o quase perdeu. Líder de operações secretas em zonas de guerra que sequer existiam nos mapas. Hoje, por escolha própria, servia como conselheiro de segurança nacional e pai de Paloma, uma jovem que ele jurava proteger mesmo à distância. Ela usava o sobrenome da mãe para manter-se fora do radar. Era como ele quis, uma vida simples, normal, segura, mas a normalidade tinha acabado. Mais tarde, ao caminhar pelo estacionamento do colégio com o rosto ainda dolorido, Paloma sentiu um par de olhos sobre ela. Era a secretária do diretor, senhora Palmer. Estava parada ao longe, observando. Quando seus olhares se cruzaram, ela desviou rapidamente. Mais uma testemunha muda do abuso silencioso que tomava conta daquela escola de elite, onde o silêncio era a regra e a omissão, um costume. Em casa, no apartamento pequeno que dividia com a mãe, Paloma se sentou diante do celular. Aquele celular, o único que tinha conexão com ele, seu pai.
Uma linha segura, criptografada, quase impossível de rastrear. Ela prometeu nunca usá-lo, a menos que fosse questão de vida ou morte. Naquele momento, ela sabia. A violência tinha ultrapassado a barreira do psicológico. Antes, eram só piadas sobre seu cabelo, sua pele, seu lugar ali. Depois, sabotagens, papéis desaparecendo. Substâncias derramadas em sua mochila. Olhares de desprezo. Hoje foi um soco. Seu dedo pairou sobre o teclado por alguns segundos. Então digitou: "Preciso de você, pai. Código azul." No vocabulário entre eles, código azul significava uma coisa, perigo real, algo que ela não podia enfrentar sozinha. A resposta veio em menos de 2 minutos. "Estarei aí em 48 horas. Não faça nada. Documente tudo. Confia em mim, papai." Paloma sabia exatamente o que aquele código significava. Seu pai estava vindo, o estrategista que nunca perdeu uma batalha. E quando Victor Benny entrava em cena, fosse no deserto, na selva ou nos corredores frios de uma escola de elite, ele nunca deixava sobreviventes. Na manhã seguinte, o reflexo no espelho contava a verdade crua. O hematoma roxo sob seu olho direito. O nariz inchado. A dor física tentando esconder o que doía de verdade. A sensação de impotência. Caroline, sua mãe, quase desabou ao ver o rosto da filha. A enfermeira-chefe do hospital municipal, acostumada a lidar com emergências. Mas nada a preparava para ver sua menina daquele jeito. "Meu Deus! Paloma, o que aconteceu com você?" sussurrou, a voz embargada, enquanto tocava o rosto ferido com a delicadeza de quem segura algo prestes a se quebrar. "Foi o Renan Bitley, com aquele maldito anel de família. Ele queria que eu fizesse o trabalho dele", respondeu Paloma, tentando soar indiferente. Mas sua voz tremia, o rosto de Caroline empalideceu. Ela conhecia bem o sobrenome Bitley. Gregory Bitley não era apenas o pai de Renan. Ele era o superintendente do hospital onde ela trabalhava. O homem que podia assinar sua demissão com um estalar de dedos. Um silêncio pesado caiu no apartamento. Paloma hesitou por um instante. Depois, confessou num fio de voz: "Eu liguei para o papai. Usei o número de emergência." Caroline encarou a filha, estática. Há 5 anos, ela e Victor haviam se separado. Não por falta de amor, mas porque a guerra nunca deixava espaço para a paz. E Victor, ele não sabia agir em meio tom. Quando entrava em modo tático, nada o impedia. "Tem certeza de que isso era necessário?" perguntou Caroline, com uma mistura de medo e compreensão nos olhos. Paloma respirou fundo. "Eu tentei tudo. Falei com professores, com o conselheiro. Ninguém ouve. Eles são os intocáveis, protegidos pelas famílias, intocáveis até por Deus." Ela então pegou seu celular e mostrou os registros, prints, áudios, vídeos, meses de insultos, ameaças, humilhações, tudo documentado, tudo guardado. Enquanto isso, na sala de reuniões privada da prefeitura de Rivercrest, 3 homens tomavam café e decidiam o futuro da cidade como quem joga cartas. O prefeito Tadeu Reynolds, com seu relógio de ouro e sorriso afiado. Gregory Bitley, o superintendente do hospital, e William Collins, presidente da associação empresarial. "O projeto do novo complexo esportivo está praticamente garantido", disse Tadeu satisfeito. "Com você controlando o conselho escolar, Greg, e o William administrando os terrenos, temos tudo nas mãos." Eles riram, cúmplices, brindando a própria impunidade. Mas o que eles ainda não sabiam é que alguém estava a caminho. Alguém que não jogava com blefes. Alguém que conhecia todos os atalhos da guerra. O general Victor Benny já estava se movendo. Acelera essa história, porque o que vem pela frente é de arrepiar. E olha, isso aqui é só o começo. Então já se inscreve no canal agora mesmo para não perder nenhum episódio dessas histórias reais de superação, justiça e reviravoltas. De tirar o fôlego.
Curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história agora. Volta pro vídeo porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Meu filho comentou sobre uma aluna problemática na VMON, disse Bitley, com aquele desdém que só os poderosos têm. Uma garota chamada Paloma, filha daquela enfermeira. Do hospital municipal, Caroline Parker, William franziu a testa. Caroline Parker, aquela mulher durona que se recusou a falsificar os registros médicos para o seguro do shopping? Exato, confirmou Tadeu dando de ombros. Talvez seja hora de rever esse programa de bolsas. A VMON sempre foi para famílias que entendem como funciona a nossa comunidade. De volta à escola, Paloma abaixava a cabeça, seguindo à risca as ordens do pai. Documente tudo. Não reaja. Não chame atenção. Ela gravou Renan e seus amigos intimidando outros alunos, colando em provas, e até um professor que ignorou quando Renan rabiscou insultos racistas na mesa de um aluno asiático. Mas algo inesperado aconteceu. Uma garota ruiva se sentou ao seu lado na mesa vazia do refeitório. Eu sou Nicole Ramírez, disse ela, com um sorriso sincero. Sou a aluna nova na minha turma. Vi o que o Renan fez com você ontem. Paloma olhou desconfiada. Você não deveria estar sentada aqui. Vai manchar sua reputação antes mesmo de começar. Nicole riu baixo. Reputação? Não ligo pra isso. Meu pai é jornalista investigativo. Ele me ensinou a reconhecer injustiça quando vejo uma. Pela primeira vez em meses, Paloma sentiu um lampejo de esperança. Talvez, só talvez, ela não estivesse completamente sozinha. Depois do almoço, os intocáveis cercaram Paloma novamente. Ela não sabia que Nicole, sentada a poucos metros, gravava tudo discretamente no celular. Ouvi dizer que você estava reclamando. Da gente para a direção, Renan disse, empurrando Paloma contra os armários. Achei que tínhamos esclarecido isso ontem. Paloma respirou fundo, mantendo a calma. Lembrou das palavras do pai. Nunca demonstre medo na frente deles. Quer saber o que acontece depois? Então não perde tempo. Inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você faria no lugar da Paloma. Porque essa história está só começando e o final vai te surpreender. Valentões, mentirosos. Renan se virou para Benício Reynolds. Meu pai recebeu uma ligação sobre um incidente com uma bolsista. Quem mais poderia ser? Mas o que os garotos não sabiam é que, a centenas de quilômetros dali, na base militar de Fort Chandler, o general Victor Benny já havia iniciado uma operação pessoal. Silenciosamente, ele foi retirado às pressas de uma missão internacional. Benny reuniu sua equipe mais confiável de ex-militares, homens que o seguiriam até o inferno, se fosse preciso. Cavalheiros, disse Benny, diante dos 3 homens em sua sala de segurança particular. Esta não é uma missão oficial, é pessoal. Na tela digital, fotos das famílias Bitley, Reynolds e Coles apareciam junto com detalhes financeiros, registros telefônicos e informações que nenhum civil teria acesso. Nossa missão não é causar danos físicos, explicou Benny, com os olhos frios como aço. Vamos expor a verdade. Vamos desmontar o sistema que permite que essas crianças machuquem minha filha. O Major Alice, seu antigo ajudante de campo, levantou a mão. General, permissão para falar livremente? Me concedida. Tem certeza que quer usar seus contatos militares para resolver um assunto escolar? Benny encarou o subordinado. Não estou usando recursos oficiais, estou usando contatos. E quando se trata da segurança da minha filha, não, há linha que eu não cruze. Na VMON, Paloma recebeu uma mensagem enigmática. Um pacote chegará em 20 minutos. Prepare-se, bebê. Exatamente 20 minutos depois, uma mulher elegante, vestida como entregadora, entrou na secretaria da escola. Um pacote para a senhorita Parker, anunciou, entregando um envelope lacrado para a recepcionista. Quando Paloma,
Foi chamada, encontrou dentro do envelope um smartphone de última geração e uma nota simples. Comunicação segura já configurada. Destrua esta nota. A caminho de casa, seu novo telefone vibrou. Era uma videochamada. P, sussurrou Paloma, com os olhos se enchendo de lágrimas ao ver o rosto sério, porém familiar, de Vitor Bene. Estou a caminho, disse ele. Seu tom calmo escondia uma fúria controlada ao ver o hematoma no rosto da filha. Mas antes de eu chegar, você precisa entender o que estou prestes a fazer. Não é vingança, é justiça. Paloma sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Seu pai começou a passar instruções rápidas sobre o que ela deveria fazer nas próximas 24 horas. Depois de amanhã, a Viemon nunca mais será a mesma. Esses garotos vão aprender que até o privilégio tem um limite. Na mansão da família Bitley, Renan recebeu uma entrega estranha. Um pequeno pacote sem remetente, contendo apenas um broche militar e um bilhete com 2 palavras escritas à mão. Estou assistindo. Na manhã seguinte, uma mudança sutil tomou conta do V-College. Durante a madrugada, câmeras de segurança haviam... Quer continuar descobrindo o que vai acontecer? Não esquece, inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa história com quem precisa ver como a justiça pode vencer. Porque aqui, o poder do privilégio vai ser colocado à prova e você não vai querer perder nem um segundo dessa reviravolta. Câmeras de segurança foram instaladas em pontos estratégicos, mas não pela administração. Uma equipe invisível operava nas sombras, monitorando cada canto onde antes o privilégio se escondia. Paloma entrou pela porta da escola diferente. Não caminhava mais de cabeça baixa. Andava com postura ereta, olhar firme, como quem sabe que já não está sozinha. Ao seu lado, Nicole conversava animadamente, aparentemente alheia aos olhares. Mas por dentro ambas sabiam. O contra-ataque havia começado. Na sala dos professores, a diretora Regina Harper realizava uma reunião de emergência. Seu rosto, geralmente impassível, agora demonstrava tensão. Recebi uma ligação do superintendente Bitley esta manhã, disse ajustando os óculos. Um dossiê anônimo chegou a Ento de Educação, denunciando irregularidades na Viemon. Os professores trocaram olhares desconfortáveis. Muitos sabiam exatamente o que irregularidade significava. Anos de omissão diante de abusos cometidos por filhos de doadores importantes. Hoje precisamos ser extremamente cuidadosos, continuou Regina, especialmente com a aluna Paloma Parker. Ela tem conexões que não conhecíamos, falou o recém-contratado professor Mel, franzindo a testa. Conexões? Ele perguntou. Ela foi agredida. Não deveríamos estar discutindo como protegê-la? A diretora lançou um olhar gélido. Professor Mel, talvez você ainda não entenda como a Viemon funciona. Algumas famílias investem substancialmente nesta escola e, em troca, esperamos certa compreensão quanto ao comportamento de seus filhos. No estacionamento da escola, um sedã preto, discreto e elegante, estacionou. Um homem alto, de postura impecável, desceu do veículo. Seu corte de cabelo militar e olhar afiado denunciavam décadas de disciplina. Vitor Bene. Na recepção, ele sorriu cordialmente. Vitor Bene tem um compromisso com a diretora Harper? Perguntou a secretária confusa, consultando a agenda. Não vejo nenhum, talvez queira checar novamente. É sobre uma vaga no Conselho de Administração e uma doação substancial. As palavras mágicas funcionaram. Minutos depois, ele era conduzido até o escritório da diretora. Senhor Bene, que prazer recebê-lo, disse Regina Harper, nervosa. Sua proposta de doação nos pegou de surpresa. Gosto de conhecer pessoalmente as instituições que apoio, disse. Ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Estou especialmente interessado em saber como vocês lidam com casos de bullying.
A Viemon tem uma política de tolerância zero para esse tipo de comportamento, respondeu a diretora. Benny abriu sua pasta e retirou uma série de fotos. Então, imagino que o incidente de ontem já tenha gerado punições severas. As fotos mostravam Renan agredindo Paloma. Claras, impossíveis de contestar. A diretora empalideceu. De onde o senhor tirou isso? Perguntou, tentando esconder o nervosismo. Digamos apenas que eu tenho meus recursos, respondeu ele, calmo. Assim como os registros financeiros que comprovam o desvio do fundo de bolsas da escola. Do lado de fora, Renan e seus amigos se aproximavam do armário de Paloma, claramente planejando mais uma provocação. Mas dessa vez foram interceptados. Algum problema, senhores? Perguntou o professor Mel, surgindo inesperadamente. Passando, professor, respondeu William com um sorriso falso. Que coincidência, disse uma voz feminina atrás deles. Era Regina Shen, vice-diretora. Agora visivelmente mais atenta, observando os meninos com interesse. O diretor quer vê-los agora, no escritório da diretora. Renan, Benício e William entraram acompanhados pela vice-diretora. Ao lado de Regina estava um homem que eles nunca tinham visto antes, mas cujo olhar gelado cortava o ar como uma lâmina. Sentem-se, disse o homem com uma voz calma, porém impossível de desobedecer. Quem é você? Perguntou Benício, tentando soar confiante. Meu nome é Vitor Benny, General Vitor Benny, e vocês atacaram minha filha ontem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sangue desapareceu do rosto de Renan ao reconhecer o broche militar, que agora estava sobre a mesa. O diretor Harper, sentado ao lado do general, mal conseguia disfarçar o nervosismo. O senhor, Sr. Benny, estava me explicando como a VMOE vai aplicar imediatamente medidas disciplinares severas contra os responsáveis, balbuciou Harper. Meu pai nunca vai permitir isso, Rudy protestou Renan. O sorriso de Vitor Benny se alargou, frio como uma noite de inverno. Pelo contrário, seu pai está um pouco ocupado neste momento. Ele abriu seu tablet e virou a tela para os garotos. Na imagem, o superintendente Gregory Mitley era escoltado para fora de um prédio por 2 agentes federais. Em outra, o prefeito Tadeu Reynolds tentava desesperadamente negar envolvimento em um escândalo de corrupção diante de jornalistas. Por fim, William Collins, senhor, aparecia sendo interrogado em uma delegacia. Todos estão sendo investigados por fraude, desvio de verbas, favorecimento ilegal. E tudo começou com o que vocês fizeram à minha filha. A porta se abriu. Paloma entrou acompanhada por Nicole. Parou ao lado do pai, olhando para os garotos com a cabeça erguida, pela primeira vez, sem medo. Esses são os meninos que te machucaram? Perguntou Benny, avisando a voz. Paloma assentiu, olhos nos olhos de Renan. Você não vai escapar dessa, sussurrou William para ela com raiva. Mas o general ouviu e não hesitou. Ele se aproximou lentamente de William. William Jr., disse com calma cirúrgica, eu já derrubei regimes militares inteiros mais organizados que a sua dinastia suburbana. Antes mesmo do café da manhã. Não me teste. Naquele momento, os celulares dos 3 garotos vibraram simultaneamente. Eles olharam. Era o mesmo vídeo. Seus pais sendo humilhados, algemados, interrogados. As câmeras de notícias capturavam tudo. O império de mentiras e poder construído por suas famílias começava a ruir diante dos seus olhos. O Vermont College nunca mais foi o mesmo depois daquela manhã. Os corredores, antes dominados por risadas arrogantes e olhares de superioridade, agora ecoavam com conversas baixas, olhos curiosos e, acima de tudo, respeito. Na sede do Conselho Estadual de Educação, o general Vitor Benny sentava-se à mesa diante de representantes e promotores, como se estivesse numa sala de guerra. Em sua frente,
Documentos organizados como táticas militares revelavam anos de negligência, favorecimento e corrupção dentro da escola. Cada página, cada linha, era uma peça de um quebra-cabeça sombrio que finalmente se encaixava. Estes registros mostram um padrão constante de discriminação e omissão, disse Benny com precisão. A diretora Regina Harper recebeu 18 denúncias formais de assédio nos últimos 2 anos, todas ignoradas quando envolviam filhos de doadores. Não era só sobre a Paloma, era sobre dezenas de estudantes marginalizados, cujas vozes haviam sido silenciadas por anos, sufocadas pelo medo. Lá fora, a cidade inteira assistia ao escândalo se espalhar como fogo. Gregory Bitley foi afastado, sob investigação criminal. O prefeito Tadeu Reynolds tentava desesperadamente manter a compostura em entrevistas ao vivo. William Collins, antes aclamado como pilar da economia local, agora era manchete por fraude empresarial. Nos corredores da MIT escola, os alunos cochichavam, olhos fixos em Paloma. Alguns com admiração, outros com vergonha, muitos com esperança. Seu pai é incrível, disse Nicole, sentada ao lado dela no pátio. Estão dizendo que ele virou a Vemion de cabeça para baixo em 48 horas. Paloma sorriu levemente, tocando o hematoma que agora deixava só uma sombra no rosto. Ele sempre disse que estratégia não é sobre força, mas usar a fraqueza do inimigo contra ele mesmo. No escritório da agora ex-vice-diretora Regina Shen, que assumira interinamente após a renúncia imediata de Regina Harper, um novo comitê se formava. Estamos reformulando toda a política disciplinar da escola, explicou Shen para Caroline, mãe de Paloma. Queremos que sua filha represente os alunos no novo Conselho de Justiça Educacional. Vocês querem que ela lidere isso? Perguntou Caroline surpresa. Ela enfrentou o pior que essa escola podia oferecer e sobreviveu. Ninguém mais tem autoridade moral como a Paloma agora. 3 semanas depois, no auditório lotado, Paloma subiu ao palco. O hematoma havia desaparecido, mas as marcas invisíveis da dor e da luta ainda a fortaleciam. Mais de 500 estudantes a observavam em silêncio. Muitos que nunca haviam sequer trocado uma palavra com ela. Ela respirou fundo. O que aconteceu comigo não foi um caso isolado. Sua voz era firme, clara, inabalável. Por anos, estudantes bolsistas, negros, asiáticos e todos que não se encaixavam no molde dessa escola sofreram calados, porque sabiam que ninguém faria nada. Ela encarou os colegas. Hoje isso acaba. Começamos uma nova era na Vemon, uma era de respeito, igualdade e verdadeira meritocracia. Lá no fundo do auditório, Vitor Benny assistia em silêncio. Ao seu lado, Caroline segurava a mão de Paloma. Lágrimas contidas. Eu nunca quis que ela visse esse lado seu, sussurrou Caroline. E eu nunca quis que ela precisasse, respondeu o general Benny. Mas justiça não é apenas uma ideia, é uma missão. Desde aquele dia, o Vermont College virou símbolo nacional de reforma educacional. Renan, Benício e William foram transferidos para escolas militares, com regras rígidas, onde finalmente aprenderam o significado de consequência. As famílias, Bitley, Reynolds e Collins, enfrentam processos judiciais. E Paloma, ela virou a voz dos silenciados, a esperança que a Vemon sempre precisou. Judiciais, investigações e talvez o pior para elas, a opinião pública. Rivercrest nunca mais foi a mesma, porque em algum momento o poder encontra o limite. E às vezes esse limite vem na forma de um general aposentado que prova que a maior força não está em destruir o inimigo, mas em ensinar que ninguém está acima da justiça. Se essa história te tocou, agora é a sua vez de fazer parte da mudança. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que inspira, emociona e transforma. Aqui a injustiça nunca passa despercebida.
E cada vídeo é um passo rumo a um mundo mais justo. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative o sininho, porque a próxima virada pode estar a um clique de distância. Juntos somos mais fortes e aqui ninguém luta sozinho.